Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical aqui na Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu peço que você pegue a sua Bíblia, seu material de estudo, para que juntos possamos fazer desse tempo um tempo produtivo, um tempo de crescimento e de amadurecimento na fé. Hoje nós vamos conversar no Salmo de número 104, principalmente no verso de número 31, que diz assim: A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Queridos, se a gente pega o verso de número 1 até o verso de número 35, a gente vai perceber que o salmista ele teve uma preocupação de externar um dos nomes pelo qual o nosso Deus ele é conhecido. Como eu disse, se a gente pega o verso de número 1 e vai discorrendo e vai lendo e meditando até o verso de número 35, fica claro que o salmista quis destacar que o seu Deus é o Deus criador, é o Deus que criou todas as coisas. E ao longo dos versos, a gente percebe esses desdobramentos pelo fato de que o seu Deus é o Deus criador de todas as coisas. A gente vai perceber outras características, outros atributos que estão inerentes ao fato de que o Deus do salmista, que é o nosso Deus, é o Deus criador de todas as coisas. Na contramão da maioria, nós cremos que o nosso Deus criou todas as coisas que existem. Isso tem que estar muito bem resolvido. E acredito que a gente não tenha muita dificuldade de crer, de acreditar, de ter convicção de que o nosso Deus, ele criou todas as coisas. Essa é uma prerrogativa dele, é um atributo que só o nosso Deus tem. Ele criou todas as coisas. Sejam elas visíveis, sejam elas invisíveis, o macro, o micro-universo, Deus criou todas as coisas. No Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo de número 3, a palavra de Deus diz assim: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito existiria. Uma referência ao nosso Senhor Jesus na criação. No entanto, o que mais nos maravilha é que o Senhor nosso Deus, além de Criador, ele controla, ele governa e ele sustenta todas as coisas. Eu diria que esse é um exercício que eu e você temos que fazer urgentemente nesse tempo. Nesse tempo de tanta calamidade, nesse tempo de tanto sofrimento, nesse tempo de tanta catástrofe. A gente precisa crer, exercitar a nossa fé, no intuito de termos isso muito claro e bem definido aqui dentro dos nossos corações, de que Deus ele controla, governa e sustenta todas as coisas, independentemente daquilo que temos visto e presenciado. Isso significa que o plano de Deus ele continua sendo perfeito e ele vai se cumprir independentemente do rumo que a humanidade está trilhando. O fato de que Deus controla, governa e sustenta todas as coisas tem que trazer refrigério e segurança e esperança aos nossos corações. Quando a gente traça um paralelo, principalmente entre as formas de governos humanos que temos presenciado e que temos sabido ao longo da história, quando a gente se volta ao governo de Deus, a gente percebe uma disparidade muito grande. Aspectos e características conflitantes que não batem umas com as outras. Por exemplo, quando a gente analisa o governo humano, a gente percebe na sua grande maioria fraudes, improbidades, corrupção. A gente percebe desigualdade, injustiça. A gente percebe autoritarismo. A gente percebe a maldade, a gente percebe a mentira. Todavia, quando a gente se volta para o governo do nosso Deus, fica muito claro algumas virtudes, alguns ingredientes, alguns componentes que estão longe, mas muito distantes das formas e da maneira como o homem governa. Quando a gente
olha para a Bíblia, a gente vê no governo de Deus, a gente percebe no seu senhorio justiça, retidão, paz, a gente percebe amor, bondade, benignidade, a gente percebe características peculiares e que estão longe, mas muito distante daquilo que é o governo humano. Nós precisamos pensar mais que o Deus Criador de todas as coisas, Ele controla, Ele governa e sustenta a sua criação. E nós fazemos parte da criação. Nós somos a cereja do bolo, nós somos a estrela da criação do Senhor. Deus, Ele controla as nossas vidas, Ele governa as nossas vidas, Ele sustenta as nossas vidas, apesar das circunstâncias que temos vivido. Esse exercício de fé, a gente precisa fazê-lo o quanto antes. Senão, eu penso que a nossa fé ela vai ficar um pouco atrofiada. A gente precisa exercitar, trazer esses atributos para dentro dos nossos corações. Todo dia, quase todo dia, a gente lê, a gente vê notícias ruins. A gente fica sabendo de acidentes, que o número de mortes aumenta. O nível de notícias ruins ele tem aumentado. A frequência de acidentes, de calamidades, de catástrofes tem aumentado. Mas a gente precisa pensar também nas coisas lá de cima, parafraseando um pouquinho o apóstolo Paulo. A gente precisa virar a chave nesse sentido, queridos, para que a nossa fé, de fato, ela permaneça saudável, inabalável, independentemente dessas circunstâncias que eu acabei de narrar. A gente precisa pensar mais nas coisas lá de cima. E pensar nas coisas lá de cima significa crer e ter convicção, estarmos muito bem resolvidos de que o nosso Deus, Ele controla, Ele governa e sustenta todas as coisas, apesar do rumo que a humanidade está trilhando. No Salmo de número 104 também, se a gente pega o verso de número 12 ao 15, a gente percebe uma preocupação também do salmista em afirmar que o Criador, ou seja, que o Deus Criador, ele dá propósito a tudo. Nada que o Senhor Deus criou é sem propósito ou sem finalidade. Os seus planos são mais abrangentes e ao mesmo tempo particulares para cada criatura do que nossos pensamentos ou filosofias possam conceber. O modus operandi do Criador é inescrutavelmente distinto e o seu modo de agir está além das suas criaturas, além do que elas possam entender, além do que elas possam pensar. O salmista canta a Deus que criou todas as coisas e a cada um ele deu propósitos. Como é bom e confortante também nós crermos de que a nossa vida ela não é uma vida vazia, de que nessa novidade de vida que nós temos em Cristo Jesus, a nossa vida ela tem um propósito, e ela tem um propósito a ser seguido, a ser vivido. Eu sempre penso nisso, eu sempre penso na minha vida antes de Cristo e na novidade de vida que Ele me proporcionou. Antes de Cristo eu tinha os meus planos, os meus sonhos, mas em Cristo eu percebo que eu estava muito distante daquilo que Ele tem para mim. E de que essa vida abundante, ela só faz sentido quando a gente vive os propósitos de Deus. Para mim é maravilhoso saber viver, saber de que o meu Deus ele tem um propósito para a minha vida, o Deus Criador, o Deus majestoso, o Deus magnífico, o Senhor dos céus e da terra, ele tem um propósito para a minha vida e ele tem um propósito para a sua vida. E a gente precisa se esforçar todos os dias para viver os propósitos de Deus, pois são os propósitos de Deus que não podem ser frustrados, são os planos de Deus que não podem ser impedidos e nós devemos fazer parte deles. O salmista também, entre os versos 16 e 20, ele se preocupa em afirmar de que o Criador pôs tudo em seu devido lugar. Observe que existe um lugar ideal para as aves, as cegonhas, as cabras, os coelhos, a lua e o sol.
A disposição onde todos eles foram organizados nos revela que, além de um propósito, todos nós temos nosso lugar pleno para a nossa existência. Alegoricamente, neste salmo, percebemos as seguintes lições. Em Deus, em Cristo, nós temos satisfação plena, nós temos moradia e habitação, nós temos refúgio, nós temos proteção, nós temos segurança, fortaleza, nós temos trajetória, um caminho a trilhar, e nele nós temos luz, nele nós temos esperança. Viver na presença do Senhor nosso Deus e depender dele não é uma mera opção, mas uma questão de sobrevivência. O salmista mesmo vai dizer que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Deus, o nosso Senhor. Depender de Deus não é sinal de fraqueza, é um ato de sabedoria, meus queridos. A palavra de Deus vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O que isso significa? De que nós devemos ter a preocupação, sim, de viver uma vida que não entristeça, mas que alegre o coração do nosso Deus. O salmista canta: junto aos teus altares até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde possa proteger seus filhotes. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Salmo de número 84, verso de número 3. Este é o lugar onde sempre devemos estar, onde encontramos refúgio, onde encontramos moradia, onde encontramos satisfação plena, onde encontramos segurança, onde encontramos o caminho e não as trevas, mas sim a maravilhosa luz do nosso Senhor. Viver na dependência de Deus é um ato de sabedoria e não de fraqueza. Viver na dependência de Deus é um ato de fé. Querer depender de Deus, eu diria que é o ato mais nobre, mais sábio que eu e você podemos ter. Além desses atributos e dessas características e dessas afirmações, o salmista também procurou dizer que o Criador nos deu a vida para vivermos com sabedoria. A gente percebe essas referências entre os versos 21 a 30. A Bíblia nos ensina que o temor ao Senhor, como eu disse, é o princípio da sabedoria. Está lá em Provérbios 9, versículo de número 10. A sabedoria habita nos corações de gente que é humilde. Quão felizes são os que percebem suas limitações e insuficiências em tempos de extrema arrogância, em tempos de extrema petulância, em tempos de extremo autoritarismo, onde somos instigados a viver a síndrome do super-homem ou da Mulher Maravilha, que nada pode nos deter e que somos invulneráveis e inabaláveis. É muito claro aqui que esse discurso que nós acabamos de falar, ele não é o discurso bíblico, ele está na contramão daquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos direciona. A palavra de Deus diz que nós, seres humanos, homens e mulheres, nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos corruptíveis, a nossa matéria é fraca, o nosso corpo é fraco, nós estamos suscetíveis às sortes da vida, às intempéries da vida. E depender de Deus é um ato, sim, de sabedoria, mas acima de tudo um exercício de fé e acima de tudo, queridos, um ato de rechaçar, de largar mão, de negar o estilo de vida que é tão propagado nesse tempo, onde há uma supervalorização do homem, um discurso de empoderamento, um discurso extremamente positivista, um discurso extremamente triunfalista, de que o homem é capaz de tudo, de que ele faz e acontece, e de que ele tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. A gente bem sabe que isso não é verdade e que, apesar de estarmos tão perto desse discurso, eu dou graças a Deus que nós temos a palavra do Senhor
como manual de regra, de fé e de prática, e principalmente de conselho. A palavra de Deus nos orienta a nos achegarmos a Ele com a nossa cerviz não endurecida, mas maleável, nos achegarmos a Ele com um espírito humilde, sem a altivez do espírito, rogando, suplicando a Ele para que, de fato, Ele continue sendo o Senhor das nossas vidas. É fato que a gente tem as nossas responsabilidades, existem coisas que são responsabilidade de Deus, existem aspectos que são da nossa responsabilidade, mas até daquilo que é nossa responsabilidade, nós devemos depender da orientação do Senhor. Apesar de termos as nossas competências, as nossas habilidades, as experiências de vida que cada um de nós tem, eu não abro mão do conselho do Senhor. Eu não abro mão da direção do Senhor. Eu não abro mão de conversar com meu Deus. Eu não abro mão de que Ele ilumine os meus caminhos. E eu prefiro, queridos, mas prefiro profundamente viver os planos de Deus, desfrutar dos planos de Deus, do que aquilo que o meu coração muitas das vezes apresenta. A palavra do Senhor diz que, mais do que todas as coisas, enganoso é o nosso coração. Outra preocupação, caminhando para o final, que o salmista também teve ao discorrer no Salmo de número 104, é que o Criador fez tudo para a sua glória. Irmãos, eu e você, nós fomos criados para a glória do Senhor. A palavra de Deus diz que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa vida é para a glória do Senhor, é para que o nome dele seja santificado, é para que o nome dele seja exaltado. A nossa caminhada precisa glorificar o nome de Deus. A nossa caminhada, o nosso testemunho, melhor dizendo, ele precisa santificar o nome de Deus dessa imundícia lá fora. E aí um aspecto que a gente precisa destacar é que aquilo que eu faço com o meu corpo também é uma forma de glorificar e de louvar o nosso Senhor. E aí eu quero desmembrar esse pensamento em alguns aspectos. Por exemplo, muito cuidado no falar, muito cuidado no pensar, muito cuidado com as pessoas às quais a gente se relaciona, muito cuidado com o que fazemos com os nossos corpos, porque tudo isso são expressões, são maneiras pelas quais a gente consegue e pode louvar o nome do Senhor, são maneiras de adoração ao nosso Deus. E o nosso corpo é uma dessas expressões. O nosso corpo, ele é uma forma itinerante, móvel de adoração do nosso Senhor. E o meu corpo e o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O Criador fez tudo para a sua glória. Há algum tempo, na aula de discipulado, um dos aspectos que a gente tratou foi sobre esse conflito que existe nessa sociedade e que invariavelmente, às vezes, penetra na vida da igreja, de que nós temos autonomia para vivermos a vida de Deus. Eu lembro que na aula a gente ponderou esses aspectos, esses conceitos, fazendo a seguinte balança. Será que de fato nós temos autonomia para vivermos a vida que Deus quer que a gente viva? Ou nós somos e fomos convocados para sermos imitadores de Cristo? Eu diria que nós não temos autonomia. A palavra de Deus é muito clara nesse sentido. E ela nos aponta o caminho de que a minha e a sua vida, ela deve imitar a Cristo. E por que ela deve imitar a Cristo? Porque uma vida que imita a Cristo é uma vida que glorifica o Pai em todos os aspectos. Preste muita atenção nisso. Os nossos corpos, a nossa vida,
os membros dos nossos corpos, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se relacionar, aquilo que eu faço com a minha mente, tudo isso precisa glorificar, louvar o nome do Senhor. São expressões de adoração. São maneiras pelas quais eu e você também possamos e devemos adorar ao nosso Deus. Por fim, eu quero destacar que a maravilha que a gente percebe no Salmo de número 104, acerca do Deus Criador, esse Deus que a gente acredita, esse Deus que a gente crê, esse Deus cujo governo é inabalável, ele se torna conhecido também pelas coisas que ele fez. Nós conhecemos a Deus, nós conhecemos suas virtudes, suas características, seus atributos, conhecendo também aquilo que ele fez. E um dos aspectos que o autor do nosso estudo não pontuou, mas eu quero pontuar para a gente finalizar a nossa aula, é de que o Deus Criador, ele é um Deus de detalhes. Eu tenho muita preocupação de fazer as coisas de Deus, de fazer as coisas relativas ao reino de Deus com a maior qualidade que eu possa operar ou oferecer. Se o nosso Deus ele é um Deus de detalhes, significa que ele se preocupa com as mínimas coisas. E nós devemos também nos preocupar com as mínimas coisas. Muitas das vezes a gente se preocupa no macro, no todo, mas a gente se esquece dos detalhes. Principalmente no que diz respeito ao nosso relacionamento com Ele. Principalmente no que diz respeito às obras, aos ofícios, às atividades, às missões, as quais Ele confiou a nós. Nós precisamos estar atentos aos detalhes, queridos. Isso não é um metodismo, nem uma preocupação exacerbada. Não. É preocupação, na verdade, de querer fazer o melhor para Deus. Esteja atento a isso. Comece a pensar um pouco mais nos detalhes, principalmente nos detalhes que versam sobre o seu relacionamento com Deus, principalmente nos detalhes que versam sobre os seus relacionamentos familiares, interpessoais, principalmente nos detalhes no que dizem respeito às formas e às expressões de adoração com os nossos corpos, principalmente nos detalhes da palavra de Deus. Nós precisamos prestar atenção nos detalhes. Deus ele é criador de todas as coisas. O salmista quis expressar essa experiência através do Salmo de número 104. E o fato de que ele controla, ele governa e sustenta todas as coisas precisa trazer refrigério, segurança e esperança aos nossos corações. Eu te convido a fazer esse exercício de fé nesse tempo, para que a minha fé não fique atrofiada. Nós precisamos exercitar, trazer isso aqui para dentro dos nossos corações e para as nossas mentes, de que, independentemente desse cenário calamitoso, sinistro que temos vivido, o reino de Deus continua inabalável. Os planos de Deus continuam sendo cumpridos e nada pode afetar a justiça, o poder e a majestade do reino do Senhor. Eu quero terminar essa aula com 3 aplicações que eu e você precisamos compreender. Primeiro, toda a criação foi feita para a honra e glória do nosso Senhor. Toda, inclusive eu e você. Nós fomos feitos para a glória do nosso Senhor, do nosso Deus. Segunda aplicação, Deus ele sustenta a vida de todos que criou. Viver dependente de Deus, como eu disse, é o ato mais sábio que um homem e uma mulher podem exercer. E por último, nós precisamos reconhecer o Senhor Deus como Criador, sustentador e governador de toda a vida. E aí eu não falo só da vida humana, mas de todas as expressões também. Deus ele está no controle de todas as coisas. Aquela passagem onde está
descrita nos evangelhos sinóticos, de que Jesus ele acalma o vento e a tempestade, ela sempre fala muito aos meus corações. Principalmente na forma como a gente se relaciona com Deus nos momentos difíceis. Principalmente como a gente se expressa nos momentos de decisão, fortuitos, principalmente naquelas situações graves. Aquela passagem ela fala muito ao meu coração porque ela diz respeito ao fato de confiarmos e de trazermos sempre à memória a palavra de Deus. Se você bem se lembra, antes de atravessar o mar da Galileia em direção a Gadara, Jesus disse assim: atravessemos para outra banda do mar. Queridos, era o próprio Deus que estava falando que eles iriam atravessar a outra banda do mar. Independentemente do que acontecesse, a altura das ondas, a força do vento, eles iriam atravessar porque a autoridade estava na palavra que o próprio Deus, que o próprio Senhor Jesus tinha liberado. Nós precisamos tomar posse da autoridade que há na palavra do nosso Senhor. Nós precisamos tomar posse da palavra do nosso Deus. O Deus Criador, o Deus que controla, sustenta e governa todas as coisas, ele o faz pela autoridade que há na sua palavra. Jesus disse aos seus discípulos: atravessemos para outra banda do mar. Só que a memória deles logo se esvaneou. A memória deles logo se esvaneceu, melhor dizendo. E eles perderam essa palavra autoritativa que Jesus tinha dito antes de atravessarem o mar. Consequentemente, quando o vento forte e as ondas começaram a assolar o barco, o desespero tomou conta. Muitas das vezes o desespero toma conta das nossas vidas, porque a gente se esquece do poder, da autoridade da palavra de Deus na minha e na sua vida. Deus ele é criador de todas as coisas. E a autoridade sua, ela se expressa também por intermédio da revelação e da palavra que ele nos deixou. Tomemos posse dessa palavra, que possamos exercitar a nossa fé, crendo de que o nosso Deus, independentemente das circunstâncias, ele criou, ele governa, ele controla e ele sustenta todas as coisas, inclusive a minha e a sua vida. Queridos, nós terminamos a nossa aula. Espero que ela tenha te abençoado, assim como abençoou a minha vida. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Fique na paz.